Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar as últimas informações do Vasco. O Vasco tá indo no mercado, tá sendo bastante agressivo para poder tentar trazer novos jogadores e evitar um possível rebaixamento. A equipe do Vasco vive o seu pior momento na competição. Já estamos na 10ª rodada, né? A equipe do Vasco venceu apenas um jogo, né, que foi na estreia do campeonato. E vamos acompanhar as últimas informações aqui do Vasco sobre as contratações, galera. Vou deixar o link na descrição também. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Da sua pergunta, mas a gente fala então desse mercado do Vasco da Gama, só para a gente reforçar, quinta-feira o Vasco enfrenta o Goiás em São Januário. Ontem a gente pôde acompanhar de pertinho ali uma atividade do Vasco, algo que não acontecia há bastante tempo. A gente ficou por 40 minutos ali acompanhando o trabalho então do técnico Maurício Barbieri. Fez um trabalho tático com a equipe que está na vice-lanterna ali do Campeonato Brasileiro, tem 6 pontos até aqui e quer reagir na tabela. Isso conta muito também para conseguir aí no mercado da bola trazer jogadores. O momento esportivo do Vasco faz toda a diferença, né, Mari? Então a gente traz alguns nomes, eu apurei aqui os jogadores que o Vasco tem interesse, alguns o Vasco também já fez propostas. Então a gente traz primeiro o nome do Fernando, é um atleta de 35 anos, importante a gente destacar que o Vasco no mercado está em busca nessa janela do meio do ano de jogadores experientes, com mais rodagem. E aí o Fernando é do Sevilla, ele tenta uma rescisão amigável, ele ainda tem 1 ano de contrato com o clube espanhol. Um outro atleta que está na mira do Vasco da Gama é o zagueiro Maicon, de 34 anos, do Santos, mas para isso ele precisa rescindir o contrato, então com o Santos não vem sendo muito aproveitado lá na Vila Belmiro e ele aparece como uma oportunidade de mercado. Um outro jogador para a zaga é o Lianco, a gente já vem trazendo aqui na nossa programação. O Vasco fez proposta por esse atleta. O Goal divulgou primeiro que o Southampton teria recusado agora a proposta do Vasco, que quer que o jogador chegue por empréstimo com opção de compra, mas em relação a metas alcançadas, como por exemplo, o Vasco permanecer na primeira divisão, o Lianco também teria que atuar 60% dos jogos. O Southampton, nesse momento, recusou a proposta, mas as negociações seguem. O Southampton tem tempo, coisa que o Vasco não tem, porque precisa reforçar o quanto antes a equipe, mas é um jogador que interessa o Vasco da Gama. O Cuéllar, até a Lili trouxe aí, né, sobre o Corinthians, também foi um jogador sondado pelo Vasco, mas fica um pouquinho mais complicada essa situação, esfriou um pouquinho, porque ele tem outras propostas. E o Lanzini, atleta de 30 anos, é um meia que o Vasco tem bastante interesse, seria para chegar para ser o camisa 10, é o sonho da diretoria do Vasco da Gama. O Lanzini está livre no mercado, jogou no West Ham, tá, na última temporada, mas no momento ele está em lua de mel, então a negociação fica um pouquinho mais difícil até para chegar há um acordo, então, mas o Vasco está aguardando esse jogador, nada que inviabilize, se o Lanzini não venha, a chegada de um outro atleta. E só para a gente fechar, quem já está no Rio de Janeiro, o atacante Serginho está fazendo exames, ele jogou no futebol turco e aí chamou a atenção do Vasco da Gama, está passando por exames e em breve deve ser o primeiro reforço anunciado pelo Vasco da Gama. Mari. O cara tá na lua de mel, prioridades pro amor, sempre. Depois a gente fala de trabalho nesse Sport Center. Olha só, a Beta deu o gancho do Serginho. Ele nunca atuou profissionalmente no Brasil, né? Então agora vem para essa experiência no Vasco. Claro, saiu muito novo também. Ele tem 28 anos e, como a Roberta trouxe na informação, ele chamou atenção pela atuação dele na Turquia. 95 jogos, 10 gols. Não é uma média alta, né, para um atacante. Ele atuou na base do Vitória e saiu muito cedo. Tem pouco conhecimento aqui do torcedor brasileiro. Enquanto a Roberta estava passando os nomes, né, a gente fazia um react aqui, né, comentando mais ou menos sobre esses jogadores. E aí eu vou pelo primeiro ali, do Fernando. Vocês gostaram do nome aqui, a reação da Mari e do Fernando Campos. 35 anos, mas precisa de experiência esse elenco do Vasco? Muito, muito. E é uma ideia da direção do Vasco. Contratar jogadores mais cascudos. O elenco do Vasco é muito jovem, um dos mais jovens do Campeonato Brasileiro. E com a pressão, uma situação muito complicada de zona do rebaixamento, o fantasma eterno ali do Z4, né, que o Vasco tem convivido nos últimos 20 anos, tem muito jogador sentindo essa pressão. A torcida fica impaciente, jogar em São Januário é complicado, se as coisas acabam não saindo, a própria torcida
pressiona o jogador. E por característica, o Vasco precisa muito, muito de um jogador como o Fernando. O Fernando, ele é uma peça importante do Sevilha, jogador titular do Sevilha, né, que foi campeão de Europa League, jogador que tem Porto, Manchester City, assim, jogou em grandes equipes e em grandes ligas. E é a característica que o Vasco precisa do primeiro homem de meio campo, que é um volante de capacidade de marcação e que tem qualidade também no primeiro passe. É o Fernandinho do Vasco, né? Eu acho que ele seria um cara para agregar e acrescentar. E tem raízes vascaínas também, né? Os pais são vascaínos, então pode ser uma negociação mais viável para o Vasco conseguir. Não é fácil, porque ele ainda é um cara muito importante para o Sevilha, mas seria para mim uma contratação para preencher uma lacuna bem carente do elenco do Vasco. Eu acho muito importante. Líder técnico e liderança pessoal mesmo. Até para falar sobre o pacotão que a Beta trouxe. A gente está falando de La Liga e de Premier League, Exato. né? São nomes não necessariamente da primeira prateleira dos principais times, mas um movimento de mercado do Vasco olhando para fora, para as principais ligas. O Vasco, ele faz um planejamento em início de temporada em que ele monta um time de acordo com as características do novo comandante, e até aí acho bem legal essa leitura de mercado, assim. Vamos apostar numa identidade, vamos, né, criá-la aqui, e aí o comandante pontuando tudo isso. Ele monta 11 titulares interessantes. Num certo momento dá muita liga. É que o brasileiro é completamente diferente do estadual. E ali o Vasco sentiu que talvez ele teria que ter ido com um olhar um pouquinho mais experiente para o mercado, de trazer uma experiência. O Jair poderia ser esse cara, né? Ele chega entre todos que o Vasco buscou ali, mas perde Nenê, enfim. E eu pontuei isso. Para mim, eu tô com o Fernando. O Vasco sentiu isso. Falta desse cara, de chamar em certos momentos, de trazer de volta o time para o jogo, porque o Vasco, ele, em determinadas partidas, se perdia demais no jogo, assim, até na parte emocional, no psicológico. Então, acho que é um nome muito interessante. E o Vasco, né, Roberta, ele fica de dar uma resposta para a torcida, né, pela expectativa. E não foi algo que o torcedor também inventou. Foi prometido o fim de um sofrimento. Foi prometido de palavras de Abel, de pessoas que estão internamente, do pessoal da SAF, de que seria uma nova história. Chega nessa janela com, opa, um sinal de alerta ligado. Exatamente, Mari. Sinal de alerta total ligado e com uma situação bem complicada em relação a contratações. Isso porque o mercado do Vasco no momento, né, atualmente a situação do Vasco na tabela é bem complicada, vice-lanterna com 6 pontos, então até para as situações, para o Vasco conseguir concluir as negociações, fica mais difícil pelo momento esportivo e o Vasco não tem tempo, precisa resolver essa questão o quanto antes, tem essa janela do meio do ano para tentar dar respostas. 2 jogos em casa também que podem fazer toda a diferença para o Vasco, contra o Goiás e depois diante do Cuiabá, mas a pressão vai ser muito grande já nesse jogo contra o Goiás quinta-feira. Imagina, digamos que o Goiás abra o placar, como é que vai ser a reação ali do torcedor em São Januário? Então o momento é de muita pressão, precisa ser uma janela com erro 0, mas não tem jeito, pode ser que algum jogador que venha não corresponda, né? Vocês falaram também aí do Jair, o Jair está suspenso para esse próximo jogo, então o Vasco já não conta com esse atleta. Boa notícia é que o Andrei Santos está recuperado, pelo menos no treino de ontem participou de toda a atividade normalmente, recuperado do problema no joelho, então deve atuar diante do Goiás, mas o Andrei já vai embora no final do mês porque precisa se apresentar ao Chelsea. Então assim, são muitas situações que o Vasco precisa ver e sem tempo para resolver tudo. E até só para a gente trazer, né, o Serginho, que é um nome que é desconhecido, pouca gente conhece esse jogador, e ontem em conversa até informal com os jornalistas, o diretor esportivo Paulo Brax, perguntado sobre isso, mas é um jogador que não é muito conhecido, a ele, pra gente é ótimo, não tem problema, porque o que importa é o que ele vai apresentar também dentro de campo, mas lembrando que o Serginho ainda não foi anunciado, está passando por exames. Mari. Ô, Fernando e Mari, claro, vocês gostaram desse... Porque, assim, tem um pacotão, claro, a gente está até escrito aqui, né, os nomes citados pela Roberta das nossas apurações também, claro, com o Lianco um pouco mais, com uma oferta recusada, mas esses nomes que o Vasco garimpa e vai atrás no mercado, agrada o movimento? O Vasco, além da situação esportiva... Não, assim, eu acho que tem 3 nomes aí que elevariam o Lanzini, o Fernando e o Lianco, principalmente. Mas além da questão esportiva, que dificulta muito o Vasco na negociação com o atleta, né, para conseguir atrair o atleta, né? Você tem uma questão financeira, porque o Vasco não vai ter a capacidade financeira de comprar nessa janela.
O próprio Paulo Brax já falou sobre isso. Estão buscando mais jogadores livres no mercado, porque você tem uma situação como a 777. O Vasco foi a SAF que iniciou com o maior investimento no início do ano, 110 milhões, né, de reais investidos em jogadores. Então, agora você tem que ter a capacidade de atrair o jogador para esse projeto. Um jogador que está com fim de contrato. Lanzini, Fernando, né? O Lianco não. O Lianco é um jogador que tem contrato com o Southampton, tanto que a primeira proposta foi recusada, né? O Southampton quer dinheiro, quer que compre, então é uma negociação mais complicada. Mas acho que o Lianco seria uma grande contratação, um cara que está vindo da Premier League, ainda numa idade boa, jovem, tem força física, jogo aéreo, tem qualidade para sair jogando, poderia formar uma bela dupla com o Léo. Né? Acho que são jogadores que se completam, um destro, um canhoto. O Fernando, já falei aqui, para mim é uma contratação muito acertada, se for sacramentada. E o Lanzini é uma necessidade. Sim, o Vasco não tem capacidade de criar. Não. Precisa de um jogador com a capacidade mais cerebral, um camisa 10 mesmo. O Lanzini seria para preencher essa lacuna carente que o Vasco tem. Né? E o Barbieri também precisa tentar retomar o que a gente viu no Campeonato Carioca. Foi o que a Mari falou. Hoje o Vasco é um time sem padrão. Hoje o Vasco é um time que não tem pontos fortes. O torcedor do Vasco que está vendo a gente aqui sabe que é verdade. A gente tem visto um time com sistema defensivo frágil, um meio de campo que não cria, um ataque que acaba sendo nulo. O Vasco precisa de reforços para chegar, vestir a camisa e jogar. E no ataque também precisa, assim, porque Sim, o Pedro Raul, muito. querendo ou não, a expectativa Precisa e a muito pressão, da chegada né? desse 10 É é até a pra- qualidade no passe que chegue no Pedro Raul. A potencializar. Porque também, assim, ele entra no pacote de que o desempenho não está acontecendo. E o desempenho também passa pelo coletivo. E até assim, o Brax falou isso em coletiva, que o Vasco agora ia focar mais em qualificar do meio para frente. A gente está vendo ali um volante, 2 zagueiros, né, porque o Capasso se lesionou. Então, o Maicon é uma ideia de você aproveitar um jogador que, se rescindir com o Santos, deve acontecer para dar uma rotação, não seria um titular, e o Vasco ainda busca um Não é outro jogador pra zagueiro. vestir a camisa, pra chegar e assumir a posição? Eu acho que o Maicon não seria um cara para chegar para ser titular. Tá. Tanto que ele não é titular no Santos atualmente. Não vive um bom momento. O Vasco busca um outro jogador que seria titular, e aí a ideia seria o Lianco. Mas o Vasco, como você falou, precisa qualificar do meio para frente. Porque você tem jogadores jovens por ali. Né? Você tem um Orelhano que tem que se adaptar, um jogador que chegou do Vélez ainda jovem, argentino. Você tem um Peck que até faz uma boa temporada, Figueiredo. O Pedro Raul, às vezes, fica muito isolado. Então, precisa de um camisa 10, precisa de ponta. O Serginho é um ponta destro, que pode jogar ou pela esquerda ou pela direita, mas, para mim, é uma aposta. Uma aposta. Eu vou mentir pro telespectador se eu falar que é uma solução. Eu não conheço o atleta. A gente vai conhecer aqui no dia a dia. Fez a carreira em ligas que tinham um nível de competitividade bem abaixo do que ele vai encarar no Vai futebol precisar de uma brasileiro. adaptação. Pode chegar Exatamente. e já se adaptar no segundo, terceiro jogo, perfeito. Mas o torcedor tem que entender que o Vasco faz o movimento para trazer um atleta que nunca atuou profissionalmente no Brasil. Sim. Então tem todo esse contexto também de jogo. Ô, Beta, pra já te liberar, então, o Fernando Campos deu aqui esse raio-x do Vasco falando sobre o setor ofensivo. Então, em termos de ataque aí, tem o Serginho, que você já disse, está fazendo exames, mas pro ataque, por enquanto, é isso, né? Por enquanto Mari, mas e a chegada do Serginho não inviabiliza a chegada de um outro jogador, um outro extremo, então e é importante a gente reforçar isso. E o Fernando também falou, né, que antes o Vasco falava sobre jogadores do meio para frente, e só para a gente dizer aqui para o fã de esporte, o Vasco está em busca desses zagueiros, realmente não era a prioridade do Vasco da Gama, mas a chegada desses atletas, o Vasco viu mesmo como possibilidades no mercado, né? Então, a possibilidade de ter o Maicon, de ter o Lianco, até porque o Vasco tem um grande número de zagueiros e atletas também da base que estão no profissional, Lincoln, Vitão, então é isso, mas esses zagueiros devem chegar também para o Vasco, mesmo que não era uma prioridade antes, mas são nomes aí que podem pintar no Vasco da Gama. Mari, acho que eu consegui explicar um pouquinho aí para vocês. Perfeito, não, perfeito. Apareceu pro Vasco hoje também, encher o elenco é Oportunidade de necessário mercado. para, né, pro movimento do Vasco de sobrevivência também, né? Porque o torcedor, já agradeço a Beta que a gente já vai encerrar o Sport Center, porque o torcedor hoje ele vê um fantasma. Sim. Ele chega no meio de temporada, né, Mari? Mais uma vez. Com medo de, caramba, precisa reforçar porque eu não sei daqui pra frente, né? Mais uma vez com essa insegurança, preocupação e falta de tranquilidade.
Porque o início de Campeonato Brasileiro do Vasco, né, pós-SAF, agora com SAF, com capacidade de investimento, ele é pior do que na época da associação. É o início tenebroso até agora do Vasco de Campeonato Brasileiro, então vai ter que recalcular a rota e o Vasco vai precisar ter criatividade para encontrar soluções no mercado. Não tem capacidade financeira, vai ter que ter a capacidade de atrair e negociar esses jogadores a custo zero. Se conseguir essas contratações, eu acho que o Vasco tem um elenco para não cair e vai entregar peças para o Barbieri ou enfim, por enquanto é o Barbieri. Para o Barbieri tentar encontrar soluções e formar um coletivo mais equilibrado. Hoje o Vasco é um time desequilibrado. Bom, Galera, agora vai acabar a desculpa do Barbieri. Agora ele vai ter obrigação de fazer essa equipe pelo menos ser competitiva. Entendeu? Vai chegar jogadores... porque o Vasco não tem condições agora de trazer jogadores de salários astronômicos. Porque a situação do Vasco agora é se reestruturar. Então a SAF não vai pegar e vai pagar 1 milhão de salário a um jogador. Não vai, então tá apostando em jogadores, em desempenhos, é claro, o Serginho tá vendo numa liga inferior e tal, mas é uma aposta que pode dar certo, entendeu? O Vasco tem que ter jogadores nesse elenco, tem o Maico também do Santos, o jogador tá em baixa, né, mas foi avaliado pela diretoria do Vasco e tudo indica que ele será contratado aí, ainda essa semana, né, deve vir para a equipe do Vasco. O Vasco precisa de jogadores, precisa se reforçar defensivamente. Só o Léo não dá. O Bambu, na minha opinião, é muito fraco, jogador fraquíssimo, muito limitado, né? E o Vasco precisa de jogadores, precisa se reforçar no meio campo. Não adianta ficar nesse negócio de Andrei voltou até o momento, eu não sei a que veio. Não mostrou nada ainda o Andrei. O Andrei da Série B tá lá na Série B. Na Série A é outra coisa, na minha opinião, ele jogou muito na Série B. Na Série A, eu não vi o Andrei fazendo nada que seja diferente. Não vi, né? E agora vamos ver como que vai ser o Vasco agora chegando novos jogadores, né? O Vasco tá correndo no mercado para poder trazer jogadores nessa janela. O Vasco precisa sair dessa situação. É a 10ª rodada já do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa sair do primeiro passo do Vasco. Primeiro passo, sair da zona de rebaixamento. Segundo passo, pensar no que pode brigar. Posso brigar pela Sul-Americana? Briga pela Sul-Americana. Se tiver um espacinho de conseguir chegar, quem sabe, 8ª, 9ª colocação, ok, mas o primeiro passo do Vasco é sair da zona de rebaixamento. Não adianta o torcedor chegar agora e falar, o Vasco vai contratar, vai brigar por Libertadores. Opa, primeiro passo é sair da zona de rebaixamento. Não saiu. Depois que sair da zona de rebaixamento, se distanciar, aí sim você pode projetar algo de diferente, porque nesse momento o Vasco só tem que projetar sair da zona de rebaixamento e evitar mais um rebaixamento. Esse é o passo do Vasco. Não adianta o torcedor vir falar que o Vasco vai brigar por isso e aquilo, porque não vai. Não vai. A realidade principal agora é sair da zona de rebaixamento. Essa é a minha opinião, galera. Eu queria também que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês sobre essa situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Será que com essas novas contratações o Vasco vai conseguir sair da zona de rebaixamento? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui no nosso canal.